das famílias que são assistidas pela Casa Espírita. Então, nós estamos complementando para a véspera do Natal a gente fazer pelo menos um Natal melhor para eles, né? Já que a gente não pode ajudar todo mundo. Tá? Quem quiser colaborar, procura o Rafael depois. E também o nosso grupo de estudo. Agora a gente vai encerrar, claro, né? Mês que vem a gente encerra o nosso grupo de estudo para recomeçarmos em março, mas ainda dá tempo de se inscreverem para estudar, tá? Então, do Livro dos Espíritos até o ano que vem, início, a gente vai estar aceitando pessoas novas, porque ainda a gente ainda não está nem na metade do livro, tá? Mas é importante isso aí. Então, de vez em quando eu vou dar esses avisos, esses convites aí para todos, certo? Certo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar nossas atividades esta quarta-feira à noite, fazendo a leitura. Pedir permissão do mentor da casa, Eurípides Barçanufo, sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus e Cristo e da caridade, vamos iniciar a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão Eurico de Capão da Canoa vai fazer a explanação e nossa irmã Adriana. Boa noite. Boa noite. Eu vou ler um pedacinho então do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As compreensões que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, mas que isso seria um logro. Mas com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que os outros, porque uns nascem na mesma miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação. Porque uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem, enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, seu Júlio, muito obrigado. Estamos de novo aqui na casa, acho que é a terceira vez que eu venho aqui, com muito prazer. Como disse seu Júlio, nós estudamos lá em Capão, no Centro Espírita Allan Kardec. Estamos aqui já há 2 anos e sempre trabalhando pela doutrina, há muito tempo. Já estou na doutrina há uns 40 anos, mais ou menos. E estudando, trabalhando. Amanhã mesmo temos trabalhos lá na casa. Tem uma sessão de estudo às 2 horas. Depois tem prece e radiações e depois palestra também, exposição doutrinária. Pois eu separei para vocês exatamente o que foi lido aqui. A justiça nas aflições haverá justiça na terra? Obrigado, irmã. Mais ou menos mesmo. Então, Jesus, sabemos nós que quando esteve aqui conosco, ele está conosco sempre. Mas quando ele esteve encarnado, durante 3 anos, foi o seu ministério. E nesses 3 anos, ele nos ensinou muito, através de discursos e através de parábolas. Não foram muitos discursos. Quem sabe quantos discursos fez Jesus quando esteve entre nós? Dizem que mais ou menos 7. Mais profundos. E entre eles,
ele nos trouxe essa beleza que se chama o Sermão da Montanha, o Código do Monte, que está no Evangelho do capítulo 5º ao capítulo 7. No capítulo 5º fala bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6º nós vamos encontrar bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 7º nós vamos ver que tem bem-aventurados os que têm o coração puro. Então eu vou trazer um pouquinho, porque esse sermão é realmente uma obra literária. Segundo alguns autores, alguns teólogos, neste sermão estaria resumido todo o Novo Testamento. É uma lição profunda que nos deu Cristo. E ele inicia de baixo. E por isso ele sobe ao monte. Jesus ensinava não apenas através de palavras. Os seus gestos nos falavam muito. Lembro aqui que estudei com vocês, a propósito, na última vez que aqui estive, sobre o julgamento da mulher adulta. Naquela ocasião, quando os fariseus perguntavam a Jesus, o prorrogando, como sempre, o que ele iria fazer com a mulher adulta. E ele abaixa a cabeça. Aquele abaixar de cabeça, que eu não referi na última palestra, mas foi significativo. É um abaixar de cabeça que todos nós já fizemos quando um filho pergunta algo totalmente impróprio, quando se vê algo totalmente impróprio, quando mais uma vez nós estamos ali parados no trânsito, às vezes procurando o celular, onde é que é o endereço. Hoje mesmo me perdi aqui no escuro. E passa alguém e diz, como é que é, vai andar ou não vai? E a gente baixa a cabeça. E assim Jesus também. Para as iniquidades ele baixava a cabeça. Pois no Sermão do Monte, ou no Código do Monte, ele, ao contrário, ele se eleva. E isso tem um significado. Segundo também os teólogos, segundo também os evangelistas, ao subir no monte, Jesus nos diz, para que nós possamos conhecer as verdades espíritas, é necessário elevar o nosso pensamento. Elevar as nossas atenções do nosso dia a dia material, do nosso dia a dia em busca do pão, do nosso dia a dia em busca do nosso conforto, porque é necessário. Porque se nós não estivermos bem também, não conseguimos nos elevar. Mas então o mestre sobe ao monte e diz, olha, de vez em quando sobe ao monte, eleva teus pensamentos a Deus Pai. A Deus Pai que está sempre entre nós, através do fluido cósmico universal. A irmã que estuda, sabe? E até lá, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, qual a maior perfeição em matéria de homem, ou o que o homem pode alcançar? E a pergunta é simples. Jesus. Então vamos ver o que nos diz esse mestre do amor que foi Jesus. Ele inicia as suas bem-aventuranças com os bem-aventurados os pobres de espírito. Digo a vocês que além deste psiquiatra, que também é expositor espírita, o Sérgio Luiz da Silva Lopes, de Pelotas, eu estudei a obra do Haroldo Dutra Dias e estudei aquele outro da federação, que é o Simonetti. São 3 obras sobre o Sermão do Monte. E a grandeza é tanta que é difícil até de chegar a uma conclusão, dizer, não, é isso aqui, o sermão, Jesus queria nos dizer isso. E eu venho estudando
estudando o Sermão do Monte há mais de 20 ou 30 anos. E não consigo realmente captar a grandeza dele, mas alguma coisa eu cheguei. Por exemplo, para mim o que o mestre diz é: bem-aventurados os pobres em espírito. Porque a pobreza em espírito todos nós temos. Vejam que Jesus nos diz, quando interpelado por um dos discípulos, dizia: bom mestre, por que guardas alguns ensinamentos? E ele o adverte: porque me chamas de bom? Bom somente o Pai, bom somente Deus. O que Jesus nos diz com isso? Que até mesmo ele, um espírito puro e perfeito, governador do orbe, em estudo do Espiritismo, não chega à perfeição de Deus. E que essa nós não vamos alcançar. Nós chegaremos a uma perfeição relativa. Seremos então sempre pobres em espírito, buscando. E a virtude da pobreza de espírito está onde? A virtude. Porque no Sermão do Monte nós vamos encontrar no mínimo 8 virtudes, em cada uma das bem-aventuranças. Qual é a virtude da pobreza de espírito? E aí os autores como Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Simonetti e tantos outros nos dizem que é a humildade. Haroldo chega a dizer que humildade e excelência, que é o máximo num conhecimento, seja ele de artes, de música, de letras, a excelência e a humildade andam juntas. Diz: ninguém aprende se não for humilde. Então, por isso, Jesus coloca a humildade não como uma virtude, mas um pré-requisito para todo aquele que quer entender um pouco do seu evangelho e da sua mensagem. Quem de nós não esteve já nos bancos escolares? A gente aprendeu alguma coisa sem humildade? Quando a professora ensinou o beabá, se nós não tivéssemos humildade, mas sabe que não sabíamos nada, não chegaríamos lá. E aí eu me deparei com a palavra virtude, porque são 8 virtudes. O que é virtude? Muita gente acha que virtude é adquirir saber tocar um instrumento, virtude é cantar. Eu fui olhar na semântica da palavra virtude, vem de virtus, que significa vir a ser. Então, virtuoso é o pobre em espírito. É aquele que quer, que busca o entendimento. E para buscar, para aprender o entendimento, só através da humildade. Segundo Gandhi, que foi rei da paz e da humildade, que ensinava a ciência da paz, a paciência, na Índia, não era sequer cristão. Se todos os escritos sagrados fossem queimados e restasse apenas o Sermão do Monte, nada ter seria perdido. E Haroldo conta, numa das ocasiões em que esteve na TV, numa palestra, que Gandhi foi provocado. Mas então quer dizer que os indianos podem seguir a Jesus? E quem sabe se implanta o Evangelho, o Sermão do Monte, na Índia? E ele disse sim. E o que seria necessário na Índia para se implantar o Sermão do Monte? Ele não perdeu o rebolado. Ele, sim, Jesus é o Mestre Supremo. Os indianos têm outros segmentos.
No entanto, seria necessário para que os indianos compreendessem a mensagem de Cristo que eles fossem primeiro mais humildes, acabassem com as castas e também que houvesse mais gente disposta à fraternidade, a se doar, a ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Mas vamos às virtudes. Então vemos que para subir é necessária a humildade. Sem humildade, bem-aventurados os pobres espíritos. Os pequenos serão os grandes no reino de Deus. Humildade, hospitalidade. E aqui o Sérgio, ele aborda um tema, nós estamos estudando, que é um grupo pequeno, um tema bem interessante a propósito da humildade, que é as outras sessões. Vejam, Jesus, ao escolher os 12, procurou 11 galileus humildes. Apenas foi lá na Judéia e buscou um intelectual. Foi um só. E aí o Sérgio diz que a intelectualidade ela é muito perigosa. Porque os intelectuais não sofrem uma possessão, por exemplo. Porque são espíritos mais galhofeiros que fazem a possessão. E na possessão a pessoa está tomada, mas eles são fascinados por alguns espíritos. E aí acham que estão com a verdade. Conta também o Sérgio a história de Sócrates. Sócrates, quando esteve na Grécia, no oráculo de Delfos, que nada mais é do que uma casa espírita, uma das pitonisas, uma médium, disse a ele, levantem-se, aliás, disse no oráculo, levantem-se que está adentrando o oráculo o homem mais sábio do mundo. Sócrates, não, errado. Mas aí ele saindo dali, ele ficou com aquela imagem que, por que mais sábio do mundo? Ele era um filósofo. Ele fez uma experiência, ele pegou 3 pessoas que tinham excelência no assunto. Um artesão, ele disse, eu não sou o mais sábio, eu entendo tudo de filosofia, mas não sei nada de artes. E ele foi lá falar com o artesão, disse, você conhece de arte? Só. E como? Ninguém no mundo sabe mais do que eu. Ele foi falar com um político. E na Grécia havia políticos maravilhosos, porque Sócrates é da era de Péricles. Eram políticos sábios. E ele não entendia, Sócrates não entendia nada de política. E ele, ao chegar no político, coincidência ou não, ele disse, eu sei mais do que todo mundo. Mas ele entendia de política, de filosofia, ele era zero. E ele procurou até um filósofo, porque havia muitos na Grécia, e o filósofo disse, eu entendo mais do que todo mundo. Aí ele chegou à conclusão que sim, que haviam filósofos melhores que ele, haviam políticos que entendiam mais de política do que ele, haviam artesãos, músicos, enfim, que entendiam mais do que ele, mas todos, com a excelência que ele procurou, eram copos cheios. Não tinham humildade, não precisavam de mais nada, sei tudo. Aí ele disse, sim, eu sou o mais sábio, porque eu sou o único entre todos eles que tenho a certeza de que sou medíocre em muitos pontos e que a minha sabedoria, perto do que eu tenho que aprender, porque Sócrates tinha sede de espiritualidade, é zero. Para dar um exemplo para vocês de um pobre de espírito. E o maior pobre de espírito que esteve entre nós, o próprio Jesus. O mais humilde entre nós. Aquele que na Santa Ceia, quando os apóstolos brigavam, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro?
Quem vai ser a pedra onde ele vai fundar a igreja? Ah, sou eu, não sou eu. Ele pegou uma toalha, uma bandeja e disse: Pedro, tira a sandália aí. João, o que é isso, senhor? Tira a sandália, eu vou mostrar quem é o maior. Humilde, pobre em espírito. Porque sabe, apesar do espírito puro, governador do ar, que ainda precisa. A segunda bem-aventurança foi lida aqui hoje: aflição. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Eu pergunto, existe alguma virtude na aflição? A gente lê em várias obras espíritas, principalmente nos romances. A dor é uma benção. A dor é uma benção. Eu não gosto de ter dor. Atualmente eu tenho tido uma dor nas costas horrível. Mas não é benção, não. É dor mesmo, dói. Incomoda mesmo. Mas onde está a virtude nessa dor? Eu não incomodar ela nem um cachorrinho lá em casa porque eu estou com dor nas costas. Essa é a virtude. Porque todos nós que já passamos dos 65, meu caso 7, começamos com a dor. É a melhor idade. É a era do condor. O dia que eu acordar sem dor, eu já disse a ela que eu desencarnei. Aí a família passa a nos cuidar. Nos cuidar. Descansou aquele que estava cuidando, né? Porque o outro. Aí está a virtude na aflição. Não incomodar os outros. Vamos ter dores? Vamos. Vamos ter problemas? Vamos. Mas vamos saber resolver. É história de se queixar. Hoje estava conversando com ela. Perguntei a ela: alguma vez tu te queixou por uma criança? Alguma vez tu te queixou por cachorrinho? Não. Por quê? Porque a gente não se queixa, a gente pede ajuda. A gente quer que o outro resolva os nossos problemas. E aí acabou o mérito, gente. O mérito é nós resolvermos. É isso que nos diz Jesus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas não pela esposa, pelo tio, pela mãe. Não. Serão consolados pela espiritualidade. Então vamos aproveitar a aflição, principalmente nós que já passamos 60. E graças a Deus a gente pode gemer, só não pode incomodar os outros. Não consigo levantar. Pode? Não. Aí está. Então a humildade. E tem que ter humildade para saber suportar a dor. Porque o orgulhoso não sabe. Fiz tudo por ti. Enchi a casa de comida a vida inteira, agora tu não quer me cuidar. O orgulhoso não sabe. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa isso? O que Jesus quer dizer com isso? Como é a terra? 70% de água, né? Como é que é o ser humano? 70% de água. O que mais tem na Terra? Vegetais, minerais, cálcio, potássio, ferro, zinco. O que tem nas nossas moléculas? De que elas são formadas? Aí o ser humano não se dá conta que no momento que ele está poluindo a água, ele está poluindo a água, ele está poluindo ele. Porque a terra e o ser humano, a terra somos nós e nós somos a terra. Um depende do outro. E quando Jesus diz herdarão a terra, tem uma outra acepção. Mas na primeira acepção, herdarão a si mesmos. Serão inteiros. Não serão divididos. Porque todo aquele que tem um partido, o partido, como diz, já é partido, ele não é inteiro. Aí Jesus nos quer inteiros. Mas também, e é verdade, que nós estamos passando para um mundo de provas e expiações. E aqueles que não forem para o mundo de regeneração, segundo a doutrina espírita, vão para um degredo, né? Descer um degrauzinho. Ainda bem que a gente só tem um degrau para descer, não tem mais.
porque nós estamos recebendo o segundo. A gente veio do mundo primitivo e está aqui. E aí muita gente diz, a doutrina ninguém retrograda. E esses que andam na rua aí, nos ofendendo, agredindo todo mundo, inclusive crianças. Esses dias eu vi uma criança num carrão que estava estacionado, era uma criança, filha de um pedinte que estava ali, passando fome, talvez, mas porque se encostou no carro e disse, não, que é isso? Oh, não se preocupou, se quer, né, no Natal sem fome, não se preocupou com nada. Será que esse aí não é um dinossauro que está perdido por aí? Será que ele não tem que voltar lá para a era dos dinossauros, que foram extintos, mas deixaram alguns soltos por aí? Esses que desviam merenda escolar, não é só merenda escolar, né? Esses que patrocinam o vício, que hoje 70% do PIB mundial circula através dos PCCs da vida. Não são os dinossauros? Como esses caras vão ter humildade? Como esses caras vão ter resignação? Como esses caras vão ser misericordiosos? Como esses caras vão ser mansos e pacíficos? Vocês os veem assim? Será que o Putin um dia vai ser manso e pacífico? O pessoal lá de Israel e da Palestina matando crianças e degolando mulheres? Pelo que dizem, as portas do umbral foram abertas, dando a última chance. Se o cimento agora, vai cair. Então vão herdar a terra. Sim, os mansos, os pacíficos, os humildes, esses vão herdar a terra. Os outros, infelizmente, vão ter que ir ou para eu acho que não vão para um mundo primitivo, mas vão para um mundinho de provas e expiações bem mais antigo. Porque a Terra hoje, como provas e expiações, já tem bem mais de alguns milênios. Né? Então nós estamos no fim desse planeta. Nós somos quase regenerados. Eu acredito que aqui dentro da casa espírita todo mundo já é regenerado. Só não se dá conta, mas é. De vez em quando a gente cai. Mas é por isso que Lucas nos diz, ao contrário de outros evangelistas, todo dia pegue a sua cruz e ande. Ele não diz apenas pegue a sua cruz, ele diz todo o dia. Por que todo dia? Porque da mesma forma de Santo Agostinho, né? Quando chegava no fim do dia, ele dizia, eu podia ter sido mais dócil, eu podia ter sido mais benevolente, eu podia ter cedido mais. Bom, amanhã eu sei, mas em compensação, eu sorri para uma criança, eu ajudei um velho, né? Havia as boas e as más obras. As boas vou continuar. As más vou corrigir. E o Divaldo, que está entre nós ainda, esse grande espírito, com 660 filhos, que ele tirou das ruas, já é bisavô, que agora está cuidando dos netos e bisnetos. 97 anos de glória. Ele diz a mesma coisa. Cada vez que eu vou dormir, eu penso, pai, podia ter sido menos incisivo na palestra, podia ter ajudado a carregar as cestas básicas. Uma vez ele disse numa palestra, mas quando eu fui pegar, o meu ciático não deixou, 90 anos. Então, mas ele ainda diz, ele é um amor, manso, pacífico. Vocês acham que o Divaldo vai para o mundo? O Divaldo já vive aonde? No reino de Deus. E esse, o Chico, fazendo tanto bem para tanta gente. Aí onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. Basta que nós o procuremos para viver. Mas eu não vou adiantar na hora, principalmente que tem pouca gente hoje. Então, já viu? Humildade, resignação, mansuetude. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Significa fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça divina. A justiça divina não mata.
Até porque ninguém morre, a justiça divina não agride, a justiça divina corrige. E o que nós queremos com esses atrozes que estão aí não é matá-los, é que eles se corrijam. Então nós temos fome e sede de que todos eles sejam mais calmos, mais pacíficos, mais bondosos, mais benevolentes, perdoem mais. E aí, esses que se debruçam sobre a doutrina dizem que... Posso ajudar? O celular às vezes vai falar comigo. Espiritualidade. Nos dizem que para que seja saciada a nossa fome e sede de justiça, nós precisamos de fé, sim, acreditar na vida futura, como foi lido aqui no Evangelho, acreditar que nós podemos melhorar, que o vizinho pode melhorar, que os irmãos que a gente acha, não, esse nunca vai entrar na casa espírita, um dia vai. Um dia vai. Um dia todos nós vamos ser anjos, quer queira, quer não. Então, fé. E aqui ele diz mais, fé, e para nós espíritas, racionalidade. Porque basta ver, juntar as coisas. A gente não acabou de ver os dinossauros, acabou de ver que sem humildade não se faz nada, não se aprende. O André Luiz, o grande Carlos Chagas, foi para o mundo espiritual, o que ele faz hoje? Ele chegou lá orgulhoso, acabou no brau. Aí ele chega em nosso lado, eu posso ajudar como médico. Os caras riem dele. Pega a vassoura primeiro. Vamos baixar essa crise. E ele continua, né? Tem 13 obras onde ele é o quê? Aprendiz. Aprendiz. Mano, o grande Carlos Chagas. Como Jesus disse, bom, sou o Pai. Então, aqui nós vemos que há 3 das bem-aventuranças que é nós para conosco. Humildes, resignados, pacíficos e mansos. Quando nós chegamos aqui, em quem tem fome e sede de justiça, em quem é misericordioso, nós precisamos de uma ajudinha. Tá? De quem? No caso da casa aqui, da espiritualidade, que nos faz aumentar a nossa fé, que nos mostra os caminhos. A gente sempre precisa de um conselheiro. Não se ora. Esses dias havia uma polêmica na sala onde nós estávamos estudando, na maneira de orar. E quem melhor sintetizou a oração, para mim, foi uma colega que disse: a oração é um compromisso. É um compromisso que eu faço com a espiritualidade. Ok, estou com dor, mas eu quero ir na sessão espírita, eu quero trabalhar para Jesus. Me ajuda. Deixa eu caminhar mais um pouco, para ver se eu cumpro aquilo que eu firmei lá em cima. Porque nós não nos damos conta agora que essas dores, essas aflições, esses problemas, muitos deles, nós estamos resgatando. Às vezes desse mundo mesmo, de outras vidas. E muitos problemas, às vezes problemas sem solução, que a gente acha sem solução aqui na Terra, foi combinado lá no momento em que nós encarnamos e que nós fizemos o nosso plano espiritual. Aí o Haroldo Dutra diz assim: quando a gente reclama e não quer cumprir, é que nem aquele que tira um empréstimo quando chega o momento de pagar a primeira prestação, não tem dinheiro. Então, tem que dar uma cuidadinha. Bem-aventurados os misericordiosos. Quando é que nós vamos encontrar Jesus? Quando nós desencarnarmos? Quando nós nos tornarmos espíritos puros? O que ele nos disse? Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estás fazendo. Ali eu estarei.
Não é o que ele diz? Quantas vezes me alimentaste, quantas vezes me visitaste no presídio, quantas vezes me visitaste no leito, quantas vezes alimentaste minhas crianças? Nós não fizemos nada pelo Senhor, eu estava lá. Era a mim que o fazias. Aí nós encontramos Jesus. Agora, imaginem hoje, eu estava ouvindo uma exposição doutrinária, a alegria e o êxtase do Chico, do Divaldo, fazendo essa caridade que não tem nem como contar que eles fazem. É viver com Jesus diariamente. É estar com Jesus 24 horas. Maravilhoso, né? Porque ele mesmo prometeu isso. Quando agires com misericórdia, com caridade, que é a maior das virtudes, lá eu estarei. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que ele quer dizer com limpos de coração? O que a gente faz aprendendo? O que significa resignação? É não ter mágoa, é não ter rancor, é não ter ódio. Então a gente vai limpando o nosso coração. Vou limpar, vou tirar o medo, vou tirar a mágoa, vou tirar o egoísmo, vou tirar o orgulho, vou tirar o ódio. Esses dias eu fiz uma palestra no Leão, a senhora me viu com cara feia. Eu digo, como dizendo, mas eu perguntei, levante o dedo quem pensa no mal ainda. Ela disse, mas eu não penso no mal. Eu digo, não. E como é que vão seus filhos? Os meus vão bem. O que é isso? Egoísmo, né? Os meus filhos. Os filhos não são meus. Os filhos são do mundo. Eu tenho 3. Sou egoísta ainda. A gente não perde o egoísmo. Mas um dia eu vou ter o coração limpo. Quem sabe daqui umas 2000 encarnações. Eu não quero cansar vocês, mas vale a pena ler essas obras, da maneira que eu leio. Isso é ler e estudar. Por fim, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem são os perseguidos por causa da justiça? Quantas vezes vocês pensaram em vir a casa e na última hora tocou um telefone, ou queimou alguma coisa? É difícil, né? Eu já perdi até exposições doutrinárias. Por não perder. Mas a gente está sempre sendo perseguido. Mas nós temos que ser mais fortes. Nós temos que, além das perseguições, ser o quê? Perseverantes. E aí sim, a gente vai limpando o coração. Devagarinho, né? Não precisa ser uma limpeza completa, vai passando um ajax todo dia. Muito obrigado. Desculpe alguma brincadeira, mas é sempre um grande prazer vir nessa casa. Maravilhosa casa, casa de luz. Então nós vamos para a irradiação para os lares, que nesse momento vocês sempre para enviar um pensamento positivo, para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar onde ele estiver. O irmão vai fazer isso. Amado Mestre, aqui estamos com a mente e o coração abertos, aproveitando todos esses benefícios que a espiritualidade nos concede. Muito obrigada, Senhor. Queremos pedir, Jesus, que Tu não dispenses o amparo dessa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, que Tu intercedas junto a Deus por todos nós, principalmente por aqueles que não tiveram a oportunidade de Te conhecer, Jesus, de conhecer o Teu Evangelho através da doutrina espírita como nós. Sendo assim, aproveitamos que a espiritualidade está toda a nosso favor. Vamos orar. Orar por aqueles que já partiram para a verdadeira vida. Aqueles que nós escrevemos ali nas caixinhas, os desencarnados. Que eles recebam Jesus
a visita fraterna de espíritos bondosos e consoladores. Que os nossos entes queridos tenham a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na Terra ou no mundo espiritual, como for necessário, para que a gente estreite os nossos laços de amor. Muito obrigada, Jesus. Queremos orar pelos suicidas, pelos nossos irmãos que, pelo sofrimento, se acharam no direito de interromper a própria vida. Mas Deus é tão misericordioso que com certeza não os desampara. Eles estão sendo assistidos e terão novas oportunidades. Muito obrigada, Senhor. Queremos orar por todos os nossos irmãos de jornada que se encontrem em um leito de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos. Onde quer que exista a dor, Jesus, que esses irmãos encontrem uma mão amiga, os consolando e ajudando. Queremos neste momento, Mestre querido, orar por nós mesmos, pela nossa casa. Que o nosso lar seja visitado por essa equipe amorável e seja tudo magnetizado por essa força do amor, por essa luz de harmonia e de paz e de saúde. Que todos aqueles que convivem conosco estejam recebendo esses nossos pensamentos, essa nossa energia. Que a nossa casa transcenda essa luz para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. Que todos aqueles que se aproximem da nossa casa sintam a Tua presença amiga, Jesus, e de bons espíritos que estão sempre junto conosco. Queremos, Jesus, orar aqui por nós, que a gente saia daqui muito melhores do que quando chegamos. E quem se aproxime de nós, encarnados ou desencarnados, sintam a Tua presença amiga e que possamos ser instrumentos da Tua vontade, Jesus. E que de assistidos nos tornemos colaboradores da Tua causa. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Nós vamos para o passe, juntamente com o Senhor de guarda, para receber os fluidos positivos.